Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês para mais uma aula nessa reta final para o concurso do ICMBio. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, já se inscreve no canal aqui do Soma para você ficar ligado em todos os eventos que vão acontecer para esse e para outros concursos daqui para frente. Dá like nesse vídeo, comenta aí, deixa suas dúvidas que isso ajuda bastante. Se você já é aluno lá na plataforma, você já sabe como é que funciona. A gente começa a nossa aula aqui no YouTube e o restante da aula a gente tem lá na plataforma, tá bom? Se você ainda não é aluno, entra no site www.somaconcursos.com.br para ficar por dentro de todos os cursos que são oferecidos por lá e fazer parte então desse time aí, que é com certeza a plataforma que tem a maior parte dos conteúdos relacionados à temática ambiental, plataforma super completa, conteúdos de qualidade, tá? Entra lá e vê o que tem mais a ver ali com o que você tá buscando para o seu futuro aí, né? Rumo ao serviço público, beleza? Bom, a gente vai falar nessa aula de hoje sobre o tema extrativismos, conhecimento tradicional, extrativismo e sustentabilidade socioambiental. De antemão, gente, eu já quero falar para vocês que isso é um tema que veio sim lá no seu edital, mas todos esses 3 temas, eles já são abordados em outros assuntos, inclusive em legislações específicas que você deve estudar aí, então, para o ICMBio, tá? O que eu vou trazer aqui para vocês, então, hoje vai ser um panorama geral sobre esses 3 temas, tá bom? E fazer, então, aí uma abordagem de como que a banca pode cobrar esse conteúdo de vocês nesse aspecto geral, tá certo? Então, deixo aí para vocês as minhas redes sociais, né, o Instagram, para vocês seguirem lá, acompanharem tudo que a gente posta, que pode ser útil para você aí, então, nessa caminhada rumo ao concurso público, tá? A sua vaga no concurso público. Bom, vamos começar aqui então falando de conhecimentos tradicionais. Eu vou trazer para vocês o conceito disso, né? Então, conhecimentos tradicionais são todas as formas de costumes, crenças, práticas, conhecimentos, inovações e expressões culturais que são desenvolvidas, transmitidos e preservados por comunidades tradicionais, indígenas e locais ao longo de gerações. Então, gente, os conhecimentos tradicionais, eles são conhecimentos, sim, dessas populações tradicionais, dessas comunidades tradicionais. A gente tem sempre que lembrar aqui que quando a gente fala em unidade de conservação, né, a conservação da biodiversidade no Brasil, ela tem essa prerrogativa de conservar, né, não só fauna e flora, mas também essas populações tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas e assim por diante, tá? E essas populações, elas possuem um modo de vida muito específico, muito peculiar, e que então, ao longo de gerações aí, essas atividades, esse conhecimento, ele é passado, então, de geração a geração e está muito relacionado com a forma como essas populações vivem e sobrevivem naquele ambiente, e principalmente a forma como elas se relacionam com o ambiente onde elas estão, tá? Então, o conhecimento tradicional, ele tem um valor intrínseco muito grande, né? Porque ele mostra justamente essa relação que a comunidade tem com o seu ambiente e como são comunidades que dependem desse ambiente, que tem uma relação muito intrínseca com esse ambiente. Normalmente são ações, são conhecimentos que valorizam muito a sustentabilidade, a conservação desse ambiente, uma forma de usar os recursos ambientais de forma mais sustentável, né? Prezando sempre pela subsistência e pela expressão cultural dessas comunidades, tá bom? Então, é isso aí que é o conceito, né, de conhecimento tradicional que a gente traz hoje aqui para o nosso panorama geral. Bom, vamos lá. Vamos lá, esse conhecimento tradicional, ele pode estar associado à medicina tradicional, à agricultura, à arte, à música, à culinária e a tecnologias tradicionais.
E como eu disse para vocês, ele está sempre baseado nessa estreita relação das comunidades tradicionais ao seu ambiente natural. E é fundamental para a identidade cultural, para a subsistência e para o bem-estar dessas populações. Então, o que a gente precisa entender aqui é, por exemplo, né? Então, vou dar exemplos aqui desses campos em que o conhecimento tradicional pode acontecer. Uma determinada comunidade que utiliza uma planta específica que tem ali naquela região para curar uma enfermidade, tá? Ou utiliza essa planta específica para um ritual, tá? De expressão ali, né, da sua religião, da sua cultura, tá? Uma comunidade que se utiliza de uma planta específica para poder fazer artesanato. Uma comunidade, enfim, que utiliza ali um recurso daquele ambiente específico para criar um instrumento, para fazer parte ali do seu ritual, nessa parte de musicalidade, né, da sua cultura e tudo mais. Então, assim, é sempre pensando, né, no conhecimento que essas populações têm. Um outro exemplo, uma técnica de caça que aquela comunidade tem, de forma a não estragar a carne daquele animal, né, ou de forma a fazer com que essa caça seja mais eficiente, tá? Coisas nesse sentido aí, então. Percebam que tudo que a gente está falando aqui está relacionado, então, com a subsistência. Então, para um alimento, para a cura de alguma enfermidade, ou com a expressão cultural. Então, para um ritual específico, é um instrumento musical, coisas desse tipo, tá? Então, isso é o que a gente tem que ter mais em mente aí quando a gente fala, então, em conhecimento tradicional. Quem são, então, os que estão envolvidos nesse conhecimento tradicional? Primeiro é a comunidade indígena e local. Então, são, né, esses povos que estão ali vivendo naquele ambiente e que contam com os recursos biológicos para, então, usar no seu cotidiano, tá? Como eu disse para vocês, essa utilização é uma utilização que vem ali, então, sendo desenvolvida e evoluída ao longo de várias gerações, tá? Então, é uma interação ali através de muitas e muitas e muitas gerações, tá? Ou seja, esse conhecimento, ele é desenvolvido ali sobre as diferentes propriedades dos recursos biológicos e suas utilizações. Quer dizer, como eu disse para vocês, às vezes é uma planta que é utilizada para uma determinada enfermidade, mas que então também o extrato dessa planta é usado para a enfermidade, mas uma outra parte dessa planta pode ser utilizada ali para o artesanato ou para produzir algum tipo de recurso alimentar, tá? Coisas desse tipo. Então, os envolvidos aqui, né, os principais envolvidos são as comunidades indígenas e comunidades locais, o que a gente chama aí, né, de povos tradicionais, tá? De forma geral aqui no Brasil, e que estão, então, relacionados com esses recursos biológicos, com essa biodiversidade, de uma forma intrínseca, de uma forma cotidiana, ao longo de muitos anos, de muitas gerações, tá? Outros envolvidos aqui no conhecimento tradicional são os usuários, tá? Esses conhecimentos tradicionais, eles são, sim, muito úteis para as populações, para os povos tradicionais, para isso tudo que a gente falou, expressando cultura, subsistência e bem-estar, mas eles também são muito úteis para outras situações, em especial, gente, quando a gente fala na parte de recurso genético, de aplicar esse conhecimento ali para pesquisa, para o desenvolvimento de tecnologia e para a indústria em si, para o desenvolvimento de produtos que vão ser comercializados. Então, os usuários, eles são, sim, em primeira instância, os povos tradicionais, quem detém aquele conhecimento, mas a gente tem um outro rol aqui, então, de povos, de pessoas que podem utilizar desse recurso para pesquisa, para o desenvolvimento de tecnologia e para a produção de produtos, tá? Então,
a gente chama isso de usuário, é quem busca esse recurso para aplicar em pesquisa ou para desenvolver produtos comerciais, tá? E a gente tem também as autoridades nacionais competentes, quer dizer, como é um conhecimento tradicional que está associado a uma cultura, que tem um senso de pertencimento, para que esse conhecimento seja utilizado de forma comercial em um produto, como a gente falou, as autoridades nacionais competentes precisam ajudar a fazer essa intervenção. Até que ponto que essa utilização não é desrespeitosa, tá? Para as comunidades tradicionais, até que ponto que eu preciso, então, né, pedir uma permissão para usar, ou como que eu usei aquele conhecimento, como que eu vou pagar por isso, como que eu vou retribuir por isso. Então, as autoridades nacionais competentes, elas têm essa função, então, de criar um equilíbrio das negociações entre as comunidades indígenas e os usuários, quanto aos conhecimentos tradicionais que são utilizados e quanto à repartição de benefícios aqui também, tá bom? Então, essas são as pessoas envolvidas aí em conhecimentos tradicionais hoje aqui no Brasil. A gente tem também uma proteção, lógico, desses conhecimentos tradicionais através de vários dispositivos legais. O primeiro dispositivo que eu trago para vocês é a própria Constituição. No artigo 215 da Constituição fala o seguinte: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. Aí lá no parágrafo 1º fala o seguinte: o Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. O que esse dispositivo aqui quer dizer? Esse dispositivo aqui quer dizer o seguinte, olha, conhecimento tradicional também não está relacionado à expressão cultural dessa população, então é dever do Estado preservar por isso, tá? Garantir que essa população tenha o direito à sua expressão cultural, garantir que essa população faça, né, com que esse conhecimento seja aplicado ali na sua expressão cultural, tá? Garantir a proteção desse conhecimento, então, tá? Para sua manifestação. É isso que esse dispositivo aí fala. Na Convenção sobre Diversidade Biológica, artigo 8 aqui, o item J fala o seguinte: em conformidade com sua legislação nacional, as partes que assinam essa convenção devem respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas de comunidades locais e populações indígenas com o estilo de vida tradicional relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e participação dos detentores do conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento. Basicamente, a CDB está falando para a gente o seguinte, olha, esses conhecimentos tradicionais, eles precisam ser respeitados, preservados e mantidos, tá? Então, é uma forma, né, de manter um conhecimento e de perpetuar este conhecimento para além das populações tradicionais, né? Então, manter isso ali preservado, tá? Ao mesmo tempo, fazer, né, com que esse conhecimento vá para a sociedade, mas com uma aprovação e uma participação de quem detém esse conhecimento, tá? Então, sempre aqui, né, utilizar esse conhecimento de forma ali autorizada e encorajar essa repartição equitativa dos benefícios. Eu não estou usando um conhecimento de uma população tradicional, essa população precisa se beneficiar com isso, tá? É isso aí que tá falando. Protocolo de Nagoya, gente, com certeza é o dispositivo que mais traz aí coisas relacionadas com essa proteção do conhecimento tradicional, tá? Artigo 5, item 5 desse protocolo fala o seguinte:
Cada parte tomará as medidas legislativas, administrativas e políticas conforme adequado para os benefícios decorrentes da utilização do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, seja repartido de forma justa e equitativa com as comunidades indígenas e locais detentoras desse conhecimento. Essa repartição deve se dar em termos mutuamente acordados, tá? Então, de novo, essa necessidade de valorizar e de retribuir a população, então, que está fornecendo aquele conhecimento tradicional, tá? Ótimo, ele é muito útil na indústria, por exemplo, mas ele veio de algum lugar, ele foi desenvolvido de alguma forma por essa população e ela precisa receber esses benefícios aí, tá? Lembrando sempre desse acordo mútuo. O que isso quer dizer? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é qualquer valor, não é qualquer tipo de retribuição. Isso tem que ser acordado entre quem está usando conhecimento e quem fornece conhecimento. Certo? Bora lá. Artigo 7 também do Protocolo de Nagoya. Em conformidade com a legislação doméstica, cada parte tomará medidas conforme adequado com o objetivo de assegurar que o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos detidos por comunidades indígenas e locais seja acessado com consentimento prévio informado ou com a aprovação e envolvimento dessas comunidades indígenas e locais em termos mutuamente acordados. Da mesma forma, protegendo esse conhecimento da utilização sem o consentimento da comunidade, tá? Pode ser algo muito útil. Se a comunidade não dá esse consentimento prévio informado, não dá essa aprovação e não está envolvida no desenvolvimento do uso daquilo ali, nada feito, tá? Então, precisa existir esse envolvimento. Outro dispositivo do Protocolo de Nagoya, artigo 10, as partes considerarão a necessidade e as modalidades de um mecanismo global de repartição de benefícios para tratar da repartição justa e equitativa de benefícios decorrentes do uso de tais recursos genéticos e do conhecimento tradicional associado aos recursos genéticos que ocorram em condições transfronteiriças ou para as quais não seja possível conceder ou obter consentimento prévio informado. Os benefícios repartidos pelos usos dos recursos genéticos e conhecimento tradicional associado a recursos genéticos por esses mecanismos serão usados para apoiar a conservação da biodiversidade e o uso sustentável e seus componentes em escala global. Então, aqui é uma situação bem específica, né? De quando toda essa repartição de conhecimento aqui está localizada em regiões transfronteiriças. O que o dispositivo traz é que tem que ter alguma coisa geral, tem que ter uma lei aqui, então, né? Tem que ter uma norma para que esse conhecimento seja retribuído, né? Para que aquela população seja beneficiada ali, então, com os lucros disso também, tá? Ainda que não seja possível ter esse consentimento prévio informado, que ele é mais formalizado, tá? Mas, lógico, sempre com a aprovação dessa população, tá? Outros dispositivos, gente, são dispositivos que trazem muita coisa relacionada aqui ao assunto. Então, eu trago para vocês só o geral do dispositivo. O artigo 14 fala do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos de forma geral, tá? Então, todos os itens que vêm nesse artigo ali estão relacionados aí de alguma forma com o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos. Artigo 13, item 1b, fala o seguinte: para os interessados em acessar o conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, sempre que possível, ter ali, né, a informação sobre procedimentos para obtenção do consentimento prévio informado, a aprovação e envolvimento conforme adequado das comunidades indígenas e locais e estabelecimento de termos mutuamente acordados para a repartição de benefícios. De novo, secando gelo aqui, né, a mesma coisa que a gente já falou. Você quer acessar? Como que faz para obter esse consentimento, a aprovação, o envolvimento? Como que você vai repartir o benefício ali com aquela população, tá?
Artigo 16 fala do cumprimento da legislação ou de requisitos regulatórios domésticos sobre o acesso e repartição de benefícios relativos ao conhecimento tradicional associado a recursos genéticos, tá? Outras leis aqui envolvidas é a Lei 13.123 de 2015, que é a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, Proteção e Acesso ao Conhecimento Tradicional Associado e a Repartição de Benefícios, que traz aí, então, uma porção de regras e normas relacionadas a esse acesso do patrimônio genético aqui no Brasil, tá? Não vou discriminar ela aqui também, porque vocês têm aí essa lei específica no seu edital. Uma outra lei aqui é a 12.343 de 2010, que fala do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais. É uma lei mais relacionada, então, para a parte de cultura, mas que traz ali, então, né, esse envolvimento de comunidades tradicionais, de povos tradicionais e o seu conhecimento associado, tá? A Convenção 169, OIT, que fala ali dos povos indígenas e tribais, traz toda, então, né, um arcabouço ali de normas relacionadas à população indígenas e povos tribais, tá? E a Convenção Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural e imaterial, que entra também, que aborda também o conhecimento tradicional dessas populações tradicionais, tá bom? Então, são vários dispositivos legais que a gente tem aqui para proteger o conhecimento tradicional. Vamos falar um pouco dos princípios e requisitos para a proteção desse conhecimento tradicional. Primeira coisa, gente, é que o conhecimento tradicional ele só pode ser acessado a partir do consentimento informado prévio. O que é esse consentimento informado prévio? Então, é uma forma que a gente tem, né, de estabelecer um diálogo com as comunidades que detêm aquele conhecimento e, então, pedir o acesso a esse conhecimento, tá? Então, dentro da legislação de acesso ao patrimônio genético aqui do Brasil, a gente tem formas específicas para isso acontecer, tá? Então, como que é aceito esse consentimento prévio? Mas, de forma geral, o que a gente precisa entender? Qualquer pessoa que for usar, que for fazer uso, então, né, do conhecimento tradicional, precisa, então, tentar ir atrás desse consentimento prévio e estabelecer essa relação de diálogo e respeito com a comunidade que é detentora daquele conhecimento, então, tá? Outro princípio importante é a repartição justa e equitativa de benefícios. A gente já falou bastante disso daqui também, tá? Então, tanto para você utilizar quanto para você comercializar um determinado conhecimento, né, ou um produto que é oriundo da utilização de um determinado conhecimento tradicional, você precisa garantir que quem te forneceu aquele conhecimento receba também os benefícios derivados desse uso, óbvio, tá? Então, isso é estabelecido por meio de acordo, não é, como eu já disse, qualquer valor, de qualquer jeito, de qualquer forma, tá? E a outra coisa aqui é a valorização da cultura e dos conhecimentos tradicionais, tá? Então, é respeitar as práticas, as tradições, as formas de transição e a preservação e incentivar a participação da comunidade nos processos de tomada de decisão relacionados a esse conhecimento, tá? Também, a gente tem como princípio a conservação e preservação dos conhecimentos tradicionais, evitando essa erosão cultural e a perda de práticas e saberes tradicionais. Então, é muito comum, né, que esses conhecimentos, ao longo do tempo, que eles sejam, então, perdidos. Então, a documentação, a revitalização, o fortalecimento de práticas tradicionais acaba trazendo aí, né, essa conservação e essa preservação de conhecimentos tradicionais. E a outra coisa é o respeito aos direitos coletivos e individuais, né, pensando que esses conhecimentos estão enraizados em práticas coletivas, mas que também envolve direitos individuais. Então, a gente precisa conseguir aí proteger os direitos, tanto coletivos quanto individuais,
de toda a comunidade envolvida, tá? Com esses conhecimentos, certo? Isso era o que eu queria falar para vocês de conhecimento tradicional. A gente vai passar agora, então, para a parte de extrativismo, tá? Qual é o conceito de extrativismo? Extrativismo é considerada a atividade humana mais antiga do mundo e consiste na coleta de produtos naturais de origem animal, vegetal ou mineral de forma sustentável para atividade econômica e de subsistência, tá? Então, o extrativismo, aqui tem um conceito, inclusive, de um documento do próprio ICMBio que fala: significa retirar da natureza de forma sustentável o que ela oferece. Praticar o extrativismo requer um profundo conhecimento dos saberes vivos e dos seres vivos e dos seus ciclos de vida. Conhecimento esse que foi acumulado ao longo de milênios, com convívio direto com o ambiente. Esse conhecimento prático é chamado de conhecimento tradicional. E ele é feito, né, o extrativismo, que é um tipo de conhecimento tradicional, ele é feito aqui por povos extrativistas, que são povos, legalmente aqui no Brasil, vivendo em diferentes biomas e que exploram os recursos naturais de forma sustentável, como frutos, sementes, óleos, fibras, látex, mel, entre outros, tá? Então, esses povos extrativistas são famílias e comunidades que têm o extrativismo aqui, né, uma base de subsistência, também uma forma de reprodução social, de reprodução cultural e de reprodução material, tá? Perceberam então que o extrativismo está bem relacionado com esse conhecimento tradicional, à medida que o extrativismo ele é feito por populações que foram angariando, que foram acumulando esse conhecimento aí ao longo de muito tempo, tá? Dentro de unidades de conservação, gente, a gente tem a reserva extrativista, que são espaços territoriais protegidos, né? Com o objetivo, então, de proteger os meios de vida e cultura das populações tradicionais que vivem ali, que têm esse sustento baseado no extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e assegurar o uso sustentável de recursos naturais na área. São áreas, então, de domínio público, o uso acaba sendo concedido para populações extrativistas, então as áreas particulares são desapropriadas, e nelas é permitida a visitação de acordo com o plano de manejo e a pesquisa por autorização do órgão ambiental competente, tá? Essas reservas, elas têm uma peculiaridade, porque são reservas aqui, unidades de conservação de uso sustentável, onde é permitida a exploração comercial dos recursos madeireiros. Lógico que ela é limitada em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades envolvidas na floresta, conforme o que está disposto lá no plano de manejo. Quer dizer, não é ali, né, de forma irrestrita e, enfim, né, em larga escala. É um extrativismo. Como o extrativismo, ele está relacionado com a prática dessas pequenas populações extrativistas, tá? Que fazem isso de forma sustentável para sua subsistência ou no máximo ali, né? De uma forma em pequena escala, tá? A gestão é feita, então, ali pelo Conselho Deliberativo. Gente, é importante a gente discutir a importância, né, desse tipo de unidade de conservação para conservação em si, o quanto que isso ajuda na conservação de ambientes naturais. Então, essas comunidades tradicionais que têm o conhecimento tradicional de muitos e muitos séculos de uso, então, né, em especial da floresta, porque as reservas extrativistas começaram a ser implementadas na floresta amazônica principalmente, mas hoje a gente tem reserva extrativista em vários locais. Mas então a forma de utilizar essa floresta de um jeito sustentável, sem gerar grandes impactos, né? Justamente porque tem essa noção de interdependência entre a comunidade e o ambiente, tá? Então as reservas extrativistas, elas são muito importantes, ou que têm essas comunidades, esses povos extrativistas, elas são importantes, né? A atividade deles é muito importante para a conservação, porque é um jeito de manter
uma população ali vivendo, né? Então a gente não tem uma proteção integral. Olha, não pode ninguém, então, passar daqui para dentro. Mas a gente tem o uso sustentável. E como uso sustentável, a gente usa o conhecimento desses povos, a gente usa esse conhecimento tradicional, tá? Então hoje a gente sabe que tem uma importância muito grande dessas populações tradicionais e da forma como elas fazem o extrativismo sustentável para a conservação dos diferentes ambientes naturais que a gente tem no Brasil, tá? Continuando aqui, a gente tem então a sustentabilidade ambiental para a gente discutir aqui por último. Esse conceito engloba a preservação do ambiente e a promoção da qualidade de vida da sociedade. Sempre que a gente fala em sustentabilidade, a gente tem que pensar naquele tripé, que é o tripé ambiental, o tripé social e o tripé econômico. Quer dizer, essas três coisas precisam acontecer sem que uma se sobreponha à outra. Isso é sustentabilidade. Socioambiental está relacionada com essa relação que a gente precisa fazer entre o meio ambiente e a qualidade de vida e a sociedade, tá? Então, sustentabilidade ambiental está super relacionada tanto com o conhecimento tradicional quanto com o extrativismo e essas populações tradicionais, esses povos tradicionais, essas comunidades tradicionais, tá? Ali a gente tem, então, né, um exemplo claro da sustentabilidade socioambiental. E a sustentabilidade socioambiental ela é muito aplicada nas ações do ICMBio com a gestão compartilhada, com a participação dessas comunidades e com a valorização desse conhecimento. É trazer essas comunidades, então, para dentro de uma gestão, para um papel de conservação, que é um papel mais efetivo, né? Que é um papel, então, mais aplicado, né? Um papel intrínseco ali. Então, olha, vocês são atores principais. Como que a gente faz isso acontecer? Como que a gente conserva esse lugar aqui que vocês estão aqui há séculos? Como que a gente conserva isso, então, de um jeito eficiente, de um jeito prático, né? De um jeito, então, que vai, de fato, né? Conservar toda a biodiversidade, fauna, flora e humana, tá? Então, o objetivo da sustentabilidade ambiental é encontrar um equilíbrio entre o uso dos recursos naturais de forma a minimizar a poluição e a exploração do ambiente. Nas unidades de conservação, isso está relacionado com o envolvimento da sociedade na gestão, né, dos centros de pesquisa e das unidades de conservação, fortalecendo os canais de participação social, integrando a gestão com municípios parceiros, aumentando o conhecimento da sociedade sobre as unidades de conservação, dialogando com várias áreas temáticas e envolvendo aí, então, toda a biodiversidade e território. E como eu disse para vocês, né, o ICMBio faz muito a gestão socioambiental, que é promover esse diálogo institucional em conjunto com políticas relacionadas com a gestão de território, conservação, desenvolvimento socioambiental e fundamentada nos princípios da educação ambiental. Sempre trazendo, então, né, a sociedade, as comunidades tradicionais, quem está envolvido, os atores envolvidos ali com aquela unidade de conservação, para dentro da tomada de decisão, da gestão e tudo mais, certo? Vou continuar, a aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas a gente vai fazer aqui uma bateria de exercícios relacionados com esse tema, porque daí a gente encerra esse assunto, então, de forma geral. Bora praticar aqui, então. Vamos lá, primeira questão. Considerando os conhecimentos tradicionais, o extrativismo e a sustentabilidade socioambiental, julgue o item. Os conhecimentos tradicionais são protegidos exclusivamente pela legislação ambiental brasileira por meio do SNUC. Já colocamos aí que tá super errada essa questão, né, gente? Eu te coloquei lá no início uma série de dispositivos legais que fazem essa proteção aí, dentre eles a Constituição, a Convenção de Diversidade Biológica, a Lei de Proteção ao Acesso, de proteção ao acesso do conhecimento tradicional associado a recursos genéticos e assim por diante. Então, não é só o SNUC, tá? Tá bem errado isso daí. Os povos tradicionais têm garantido o direito de uso sustentável dos recursos naturais em unidades de conservação de uso sustentável,
como reservas extrativistas. Galera, essa questão aí, ela tá certa, tá? Então, sim, as unidades de conservação de uso sustentável, principalmente aqui quando a gente fala de reserva extrativista e as reservas de desenvolvimento sustentável, elas têm o foco nas comunidades tradicionais, tá? Elas permitem o uso desses recursos, então, por essas comunidades tradicionais e são criadas, inclusive, com o objetivo de manter essas comunidades ali no seu estilo de vida e na sua forma de subsistência, tá? Então, certa a questão. Vamos para a próxima. A Convenção sobre Diversidade Biológica, ratificada pelo Brasil, reforça o conhecimento e a valorização dos conhecimentos tradicionais para a conservação da biodiversidade. Perfeito isso daí também, né, gente? A Convenção sobre Diversidade Biológica, ela vem trazendo, então, todo esse reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais, da valorização desses conhecimentos e do respeito, tá? Da forma como a gente vai usar isso e repartir, inclusive, os benefícios com os detentores desse conhecimento. Então, tá certinha aí a questão. Vamos mais. A criação de uma unidade de conservação no Brasil sempre exige o consentimento prévio de populações tradicionais que habitam a área. Questão errada, tá, gente? Consentimento prévio é algo que a gente precisa para usar o conhecimento tradicional, tá? Ou consentimento prévio ou a aprovação de alguma forma dos detentores daquele conhecimento. Mas para criar uma unidade de conservação, eu preciso legalmente, o que é exigido aqui no Brasil, eu preciso fazer uma consulta com as comunidades afetadas, tá? Agora, especialmente se essa unidade de conservação vai ser de uso sustentável, né? Agora, não é necessário, então, esse consentimento prévio. É necessária a consulta, tá? Para criar a unidade de conservação. O conhecimento tradicional associado à biodiversidade pode ser explorado comercialmente sem a necessidade de consentimento das comunidades envolvidas, desde que haja repartição de benefícios. Super errado, né, gente? Todo conhecimento tradicional, para ser usado, então, tanto na pesquisa quanto comercialmente, ele precisa, sim, ter o consentimento prévio ou a autorização de alguma forma dessas comunidades e a repartição de benefícios, tá? As duas coisas precisam acontecer obrigatoriamente, uma coisa não substitui a outra, tá? O extrativismo é permitido em todas as unidades de conservação do Brasil. Vou até parar de ler aqui, ó. Bem errado, tá? Extrativismo, ele fica restrito a reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável, tá bom? A gente não pode, então, ter esse tipo de ações, por exemplo, em unidade de conservação de proteção integral. Não pode existir, tá? Vamos lá, as reservas extrativistas têm como principal objetivo assegurar a exploração sustentável e a conservação de recursos naturais pelas populações tradicionais. Perfeito, né, gente? É um dos motivos pelos quais a gente cria uma reserva extrativista, para manter as populações tradicionais que estão ali, o seu modo de vida, as suas atividades protegidas, preservadas, sempre pensando nessa exploração sustentável, tá? Dos recursos naturais. Bora lá! O extrativismo em unidade de conservação está sempre condicionado à aprovação de um plano de manejo. E aí? Perfeito, tá? Tudo bem que as comunidades estão ali há muito tempo, que elas fazem isso há muito tempo, que vem de geração para geração, mas uma vez que se tornou unidade de conservação, eu preciso ter um plano de manejo e todas as ações extrativistas que tem ali precisam estar previstas dentro desse plano de manejo, tá? De forma a manter, então, a sustentabilidade e a conservação, certo? Os produtos oriundos do extrativismo em reservas extrativistas podem ser comercializados diretamente pelas comunidades tradicionais. Nós não falamos disso, mas tá certo, tá? A legislação permite que essas comunidades extrativistas dentro das reservas,
que elas façam a comercialização dos seus produtos, sim, tá bom? Então, não tem nenhuma restrição legal quanto a isso. Os limites para a prática de extrativismo em unidade de conservação são definidos exclusivamente pelo ICMBio. Eita! Tá errado, tá? O ICMBio faz, sim, essa gestão de algumas unidades de conservação, em especial aquelas instituídas no âmbito da União, tá? Mas esses limites de extrativismo, eles estão definidos no plano de manejo. E quem aprova esse plano de manejo é o Conselho Gestor. Então, na Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, vai ser o Conselho Gestor Deliberativo, tá? E isso pode acontecer no âmbito estadual e municipal também, se forem unidades de conservação nessas esferas, tá bom? Então, o limite está no plano de manejo. As populações tradicionais que realizam extrativismo em reservas extrativistas têm o direito ao uso exclusivo dos recursos nessas áreas. Gente, isso aí tá certo, tá? Então, nessas reservas extrativistas, os recursos naturais que tem ali, eles vão ser usados exclusivamente pelas populações tradicionais que estão vivendo ali e que dependem desses recursos para sua subsistência, tá? Isso está lá no SNUC, isso está previsto lá no SNUC e é uma das prerrogativas, inclusive, para se criar uma reserva extrativista. A gente não quer proteger essa população tradicional, então elas são as detentoras aí do uso desses recursos, o que quer dizer que qualquer pessoa fora dessa comunidade que venha querer explorar aquele recurso economicamente, não pode, isso é vedado, isso é proibido, tá? A sustentabilidade socioambiental em unidades de conservação implica a conciliação entre a preservação ambiental e os interesses econômicos das populações externas à unidade. Eita, confuso isso aí, né? Tá errado. Quando a gente fala em sustentabilidade socioambiental, a gente sempre está falando em conciliação, sim, mas é conciliação entre a preservação ambiental e o bem-estar das populações que vivem ali, a subsistência das populações que vivem ali. Então, não tem interesse econômico de populações externas, tá? E sim das populações que vivem na unidade de conservação ou no máximo que são afetadas ali no seu entorno, tá? Então, o que está errado aí é esse interesse de populações externas. As unidades de conservação de uso sustentável são instrumentos fundamentais para promover a sustentabilidade socioambiental, pois permitem atividades econômicas compatíveis com a conservação. Perfeito isso daí, tá? Um dos principais exemplos que a gente tem de ação de sustentabilidade socioambiental ou de gestão socioambiental que o ICMBio faz é através dessas unidades de conservação de uso sustentável, haja vista aí a reserva extrativista e a reserva de desenvolvimento sustentável, tá? Sempre, então, tentando equilibrar esse uso de recursos e a conservação do ambiente, certo? O conceito de sustentabilidade ambiental em unidades de conservação abrange não apenas a proteção da biodiversidade, mas também a valorização cultural das populações locais. Perfeito também, tá, gente? Então, a sustentabilidade socioambiental está muito relacionada com as comunidades locais, com os povos locais, com o conhecimento tradicional associado àquilo, né? E a essa proteção ali, então, da expressão, da subsistência, da expressão cultural, da expressão religiosa, tá? Então, certíssima a questão aí. Vamos lá, tá acabando? O pagamento por serviços ambientais pode ser utilizado como uma ferramenta para promover sustentabilidade socioambiental em unidades de conservação. Não falamos disso também, mas eu achei legal trazer porque faz um fit aí, né, com outro tema que vocês têm no edital de vocês, que é essa parte do pagamento por serviços ambientais, e sim, tá? Isso estimula muito a sustentabilidade socioambiental, porque eu estou retribuindo para que ações de preservação sejam feitas, ações de conservação sejam feitas. Então, eu retribuo, tá? Eu dou esse incentivo por meio do pagamento por serviços ambientais, e isso é sim uma ferramenta
de sustentabilidade socioambiental. Vamos lá! A sustentabilidade socioambiental em unidade de conservação depende diretamente da implementação de políticas públicas que promovam a educação ambiental para as comunidades locais. Outra coisa que está certa, né, gente? Na verdade, a sustentabilidade socioambiental ela está muito relacionada com as demais políticas públicas de educação, de cultura, de lazer, de educação ambiental, tá? Então, sim, a educação ambiental é essencial para que a gente tenha essa aplicação da sustentabilidade socioambiental, para que eu consiga trazer a sociedade, então, para dentro desse contexto aqui de conservação nas unidades de conservação, tá? Para terminar, a sustentabilidade socioambiental em unidade de conservação pode ser fortalecida por meio de parcerias com organizações não governamentais e empresas privadas. Outra coisa que está certa é que faz um fit com outro assunto de vocês aí, que são as OCIPs, né? Então, sim, e as parcerias público-privada que a gente tem. Sim, unidades de conservação, a gestão, as ações que são feitas ali, né, a forma de utilização sustentável desses locais é muito feita por meio dessa parceria público-privada com instituições que façam, então, né, esses projetos de conservação, de manutenção, de utilização desses espaços de forma sustentável, de forma racional, tá bom? Então, beleza, tá certíssima. E com isso a gente encerra esse tema. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá nas minhas redes sociais. A gente debate sobre o assunto. Bons estudos, fiquem firmes e até a próxima. Tchau!